protozoário, como vocês já viram. Eu vou falar um pouco sobre o que é protozoários, mas antes de tudo isso eu queria trazer um mapa mental para vocês, que é uma versão reduzida, mas ainda assim explicativa sobre o que eu vou falar. E também queria pedir perdão pelos erros de fala ou pelo nervosismo, barulhos de fundo, porque é a primeira vez que a gente faz um trabalho dessa forma. Eu tô muito nervosa, assim como eu acredito que as outras meninas que vão falar depois de mim também estejam. Mas agora que a imagem está aí na tela para vocês, podemos ver os rizópodes, flagelados, ciliados e epicomplexos, sendo dois deles locomotíveis, no caso flagelados e os ciliados. Pseudópodes, células flexíveis, vida livres, parasitas, com exemplo da ameba, flagelado, uso do flagelo para locomoção e captura de alimentos, vida livre ou parasita, exemplo giardia. Cílios possuem dois núcleos, micro e macronúcleo, podendo ser vida livre ou parasitas, com exemplo do paramécio. Ausente, datados de complexo de Apticol, sendo somente parasita, com exemplo do trypanosoma. O que é parasita e vida livre? O parasita ele depende de outro ser vivo para viver, no caso, né? E o vida livre não precisa. Os protozoários de vida livre não precisam. Na morfologia temos eucarionte, na nutrição heterótrofos, reprodução assexuada ou sexuada. Na estrutura temos o vacúolo, o sátil, macro e micronúcleo, que a Letícia vai aprofundar com vocês mais pra frente. E temos hipertônico e hipotônico. Agora vamos para uma explicação mais aprofundada. Agora indo mais a fundo, o nome protozoários é uma divisão didática de seres vivos no reino protoctista, tendo muitos filhos. Quem são os protozoários? Os protozoários são organismos todos eucariontes, como todos os seres vivos do reino protoctista, unicelulares, possuindo apenas uma célula, sendo também heterótrofos. O que quer dizer? Protozoários que não conseguem fazer nem fotossíntese, muito menos quimiossíntese, ou seja, esses organismos não possuem capacidade de fazer reações metabólicas para a produção de componentes energéticos, tendo então capturar matéria orgânica de outros seres vivos no ambiente. É importante lembrar que eles terão muitos nichos ecológicos. A maior parte deles serão seres vivos de vida livre e vivem em ambientes aquáticos justamente porque as células deles não possuem nenhuma proteção, nenhuma parede, então eles se recebem facilmente. Por isso encontramos tanto em água doce como em água salgada. Como já dito antes, a maior parte dos protozoários são de vida livre, não machucam ninguém, porém podemos ter seres vivos que são parasitas, como os plasmodium, que vão viver à custa de outros seres existentes, causando doenças a ele, como a malária, ou ainda pode-se encontrar protozoários semiontes, que vivem em relações ecológicas com os outros seres vivos, como os protozoários que encontramos no intestino de cupim, os mutualísticos. Além dos plasmódios e os semiontes, um exemplo bem significativo e conhecido de protozoários são as amebas, que podem ser tanto de existência livre ou parasita, e também os paramécios, que são protozoários ciliados muito comuns em água doce. Dando um exemplo de protozoário, irei continuar com os paramécios, o último citado. Como eu já disse, os protozoários são heterótrofos, então eles precisam pegar, absorver do ambiente a matéria orgânica dos seres vivos. Com isso, quando temos células individuais no ambiente aquático, ela absorve a matéria orgânica através da fagocitose. A célula vai englobar uma partícula orgânica e vai empurrar para dentro do citoplasma a tal partícula, dentro de uma bolha chamada fagossomo. No caso dos paramécios, ele tem uma estrutura especial por onde eles vão fazer essa fagocitose, como se fosse a boquinha dessa célula. Ela não é obviamente uma boca, mas é uma reentrância na célula que a gente chama de citóstoma. E o que vai acontecer? Em volta desse protozoário tem cílios que ele usa para locomoção e também pode usar o movimento desses cílios para empurrar a partícula orgânica para dentro do citóstoma. Um exemplo é uma bactéria sendo empurrada para dentro do citóstoma. No final formará uma bolha de membrana que a gente chama de fagossomo. O fagossomo vai se unir a uma organela celular chamada lisossomo. O que seria o lisossomo? O lisossomo é uma organela que produz substâncias digestivas. Então, ele vai ter enzimas que vão se unir e vão formar um vácuo digestivo, onde as enzimas do lisossomo irão digerir essa partícula, absorver os nutrientes necessários, formando uma partícula. O lixinho ali da célula vai ser eliminado com a plasmose, que é basicamente a função da vesícula com a membrana plasmática e a consequente eliminação dos restos digestivos.
Agora a Letícia vai dar continuidade à minha fala falando mais um pouco sobre os paramécios. Oi, meu nome é Letícia. Vou dar continuidade ao que a Maria Vitória estava explicando sobre o paramércio. Outra coisa importante para se observar sobre o paramércio é que muitos protozoários que estão em água doce vão ter uma estrutura que a gente chama de vácuo contrátil ou vácuo pulsátil. Essa estrutura é uma organela que tem função de retirar o excesso de líquidos de dentro dessa célula, porque em um ambiente do ciclo de água doce, as células do protozoário acabam tendo maior concentração de substâncias e sais minerais. Por exemplo, qual é a tendência natural que acontece com as células quando elas têm maior concentração no meio intercelular do que no ambiente extracelular? A tendência é que, por osmose, entre água em grande quantidade nas células, tentando igualar os gradientes de concentração. Obviamente, pelo excesso de água que entra por conta da osmose, vai chegar uma hora que a célula vai se romper. Por isso, ela tem justamente essa estrutura do vácuo contrátil, que vai se contrair e eliminar o excesso de água para fora da célula constantemente. Por fim, vou falar sobre o núcleo, no caso, os ciliados. Como paramécio, podemos encontrar dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. Os dois vão ter a mesma característica e os mesmos códigos genéticos. A diferença é que um está mais condensado que o outro. O macronúcleo vai ser o que vai atuar para comandar essa célula, então é ele que vai fazer o papel funcional de núcleo. E o micronúcleo pode ser utilizado na reprodução, quando populações diferentes de ciliados se encontram. Eles podem trocar esses micronúcleos para aumentar a variabilidade genética dessa população. Uma vez que a maior parte das vezes protozoários vão fazer reprodução assexuados por uma das células. Agora eu vou explicar um pouco sobre as algas. Elas são do reino Protoctista, são classificadas como eucariontes, unicelulares e pluricelulares. A maioria é autótrofa, fazem fotossíntese. Algumas são mixotróficas, misturam os dois meios de nutrição. A maioria vive em ambiente aquático. Algumas são simbiontes, são encontradas em ambientes terrestres, úmidos, são exemplos líquen e fungos. São fundamentais para a manutenção da vida na Terra porque libera grande quantidade de oxigênio. Podem viver em ambientes terrestres, úmidos e aquáticos, de água doce e salgada. São um organismo simples, sem folhas, caules e raízes. Oi, meu nome é Aline. Vou falar sobre a reprodução do protozoário. A reprodução pode ser de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é a mais comum. Ela ocorre por duas divisões, binária e múltipla. A divisão binária, a célula-mãe se divide e se origina de duas células filhas. A divisão múltipla, a célula se faz muitas mitoses, formando muito núcleo e se divide em células pequenas. Enquanto isso, o paramécio realiza reprodução sexuada através de um processo chamado conjunção. Esse processo ocorre quando dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Cada indivíduo realiza mitose e produz micronúcleos que contêm material genético. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado, fazendo entre si
uma fonte citoplasmática através do qual troca micronúcleo. Após a troca, eles se separam e dentro de cada um micronúcleo se multiplicam. Em seguida, acontece a fusão dos micronúcleos, originando um com cada um recebido de um parceiro. Olá, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar sobre 6 tipos de filo. O primeiro filo é o granida, maioria encontrada em águas doces, comuns em locais ricos em material orgânico. Algumas espécies marinhas e estruturais, película com microfilamentos e microtúbulos. A maioria não é colonial. Ampla variedade de formas, flagelos se originam de vaginação na extremidade anterior e o reservatório de comprimento desiguais, ou de comprimento iguais na diâmetros diferentes. O mais espesso usado para locomoção e o mais delgado para alimentação e ficção. Citostoma na base do reservatório, não envolto por película. Seguido na citofaringe, válvulo contrátil descarrega no reservatório. Reprodução assexuada por ficção binária, longitudinal e reprodução sexuada não confirmada. 2/3 das 1000 espécies são heterotróficas incolores e 1/3 são autotróficas esverdeadas. As espécies fotossintetizantes armazenam reservas nutritivas na forma de paramilo, sintetizado no cloroplasto e armazenado no citoplasma e possuem estigma sensibilidade à luz. Mesmo as fotossintetizantes precisam de certas vitaminas e obtidas do ambiente. Podem perder cloroplastos ou no escuro tornar-se heterotróficas, saprotróficas e holozoicas, bactérias e outros protistas. Algumas espécies indicadores de qualidade da água e algumas espécies atraem metais pesados da água. O filo kinetoplasmídia, mitocôndria única alongada. Cinetoplasto, região corada do DNA mitocondrial. Uma película revestida de glicoproteínas que dificultam o reconhecimento pelo sistema imune do hospedeiro. A camada glicoproteínas e mudada ciclicamente. O heterotrófico. A vida livre, alimentos sólidos, fagocitose e são encontrados em água marinha, salobra e doce, e solo úmido. Os parasitas são trypanosoma e leishmania. A leishmania é a doença do sono e tem a reprodução por ficção binária longitudinal. A reprodução sexuada não foi observada. A trypanosoma é um vertebrador terrestre infectado por insetos hematófagos e aquáticos por sanguessugas. As doenças de Chagas, que é a enxamania, estima-se de 12 a 14 milhões de infectados por ano na América Latina. Já no Brasil, estima-se de 2 a 3 milhões de infectados e 30% dos infectados morrem. O aumento de deformação do coração e do sistema digestivo. Já o Filocilopora são uns cílios que são simples ou múltiplos. Ele tem bentônicos e planctônicos na água doce, o salobra e a marinha, solo úmido e simbióticos. Os alvéolos externos, alguns secretam teclas e externas. Euplotes usam cios para caminhar sobre superfícies. Poucas espécies coloniais. Tem 2 tipos de núcleos, que é o macronúcleo, controlado o funcionamento geral da célula e várias formas, e o micronúcleo, que tem função reprodutiva. A reprodução assexuada é por ficção binária e provotamento. A reprodução sexuada é por conjugação sem produção de gametas e a troca de micronúcleos. Poucos parasitas, como peixes, mamíferos e invertebrados. Maioria de vida livre. Os filos apicomplexa. Todos são parasitas
e são do tratados digestivos e cavidades do corpo de invertebrados e invertebrados. Complexo apical prende o parasita na célula do hospedeiro e libera uma substância que faz com que a célula do hospedeiro se invagine e arraste o parasita para dentro do citoplasma, num vácuo, presente apenas nos estágios móveis. Os plasmódio, malária, mosquito anoploides. O toxoplasmose é encontrado em carne crua do gado. Alimentação por pinocitose e fagocitose e reprodução assexuada por ficção binária e múltipla. E reprodução sexuada por is ou antigogametas. O ciclo envolvendo um ou mais hospedeiros. Já o Phylloxopada são formatos de amebas e pseudópodos do tipo Lopodos, largos e arredondados, e o Phyllopods estreitos, usado para locomoção e alimentação de pé em forma de raízes. Ambiente aquático e solo úmido. São a maioria de vida livre, alimentação por minocitose e fagocitose, sem citostoma e ficção binária, reprodução sexuada não é confirmada. Já o Phyllodiplomanadia é um par de grandes núcleos, normalmente 8 flagelos, sem mitocôndrias e golpe, apenas membrana plasmática, ficção binária longitudinal, reprodução sexuada não conhecida, predominante simbiote de tubo digestivo de animais normalmente não patogênico, Examida salmonius, salmão e natuta, os poucos de vida livre encontrados em águas poluídas, os heterotróficos, fagocitose de bactérias ou pinocitose de nutrientes do hospedeiro. Esse foi o trabalho, espero que vocês tenham entendido. Obrigada. Olá, eu sou a Ana Emília e vou falar sobre a protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Apesar de serem organismos de vida livre na maioria dos casos, alguns protozoários são parasitas de animais e dos seres humanos. Os parasitos são geralmente transmitidos por água e alimentos contaminados por fezes, que contêm o cisto desses micro-organismos. Os cistos são uma forma inativa que permite aos protozoários resistir por um longo período no ambiente, sendo ativado no corpo do hospedeiro. A primeira doença que eu vou falar é sobre a amebiase ou disteria amebiana. Essa doença ela é adquirida através da ingestão de água ou alimentos contaminados com protozoários. A amebiase causa ulceração no intestino grosso, gerando alterações intestinais, como diarreia intensa, que pode vir ou não acompanhada de sangue. Outros sintomas que podem acompanhar a diarreia são febre, fracasso, excesso de gases, calafrio, cólica intestinais, náuseas e vômitos. O diagnóstico dessa doença é feito através do exame de fezes, porém existem também outros métodos para o diagnóstico, como proctoscopia, tomografia e exame de sangue. O tratamento é feito com o uso de medicamentos sintomáticos e que combatem o protozoário. A prevenção dessa doença pode ser feita através de saneamento básico, como lavar a mão antes das refeições, ferver a água antes de beber e lavar bem as verduras e frutas. A próxima doença que a gente vai falar é a doença de Chagas. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Essa doença ela é adquirida através das fezes contaminadas que penetram pelo orifício da picada do inseto barbeiro. A transmissão também pode ocorrer através de transfusão sanguínea e durante a gravidez, de mãe para o filho. A doença de Chagas ataca o sistema circulatório, causando sérios problemas no coração. A doença vem acompanhada de febre, mal-estar, inchaço nos olhos e aumento do fígado e baço.
Como os sintomas podem não ser percebidos, os indivíduos contaminados podem descobrir a doença 20, 30 anos após a contaminação, através dos problemas causados pelo protozoário. O diagnóstico é realizado através do exame de sangue. O tratamento deve durar pelo menos por um mês e é uma medicação administrada em hospitais, sob observação dos médicos devido ao efeito colateral. A prevenção da doença de Chagas consiste na substituição das moradias de barro ou de madeira por causa de alvenaria, evitando locais onde o barbeiro possa se esconder. A doença afeta algumas das pessoas mais pobres do mundo e está associada a desnutrição, deslocamento de população, condição precária de habitação e saneamento precário. Também está associado a um sistema imunológico fraco e a falta de recurso financeiro. A doença, quando ela progride, se manifesta de 2 a 8 meses após a infecção. Ela se caracteriza por acessos irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço e do fígado. A próxima doença que eu vou falar é sobre a leishmaniose. A leishmaniose, também conhecida como úlcera de Bauru, a leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito palha infectado. O parasita ataca o sistema imunológico e meses após a infecção inicial, a doença pode evoluir de uma forma mais grave, que é quase sempre fatal, se não for tratada. A doença afeta algumas das pessoas mais pobres do mundo e está associada à desnutrição, deslocamento de população, condições precárias de habitação e saneamento precário. Um sistema imunológico fraco e falta de recursos financeiros. No entanto, se a carga parasitária é alta ou o nível de imunidade do paciente é baixo, o período de incubação é de 10 a 14 dias. O diagnóstico é realizado combinando os signos clínicos com testes serológicos e parasitológicos. Os testes mais efetivos para o diagnóstico de leishmaniose são invasivos, pois demandam amostra de tecido. O tratamento é basicamente a administração de 30 dias de injeções intramusculares. Essas foram algumas doenças causadas pelo protozoários e a Aline vai dar continuidade sobre esse assunto. A giardíase é uma doença causada pelo protozoário Giardia lamblia. Essa doença é adquirida através da ingestão de água ou alimento contaminado com o protozoário. A contaminação também pode ocorrer pela falta de higiene ou pelo contato sexual com uma pessoa infectada. A giardíase ataca o intestino delgado, causando forte diarreia, podendo levar à desidratação. Outros sintomas são náusea, perda de peso, flatulência, cólicas abdominais, eliminação de fezes fétidas e gordurosas. O diagnóstico é realizado através do exame de fezes. Nesse exame, procura-se detectar proteínas liberadas pelo protozoário. O tratamento, na maioria dos casos, não é necessário, uma vez que a doença se resolve espontaneamente. Porém, quando necessário, ocorre a prescrição de medicamentos para os sintomas e contra o protozoário. O ciclo biológico do parasita se inicia quando o indivíduo ingere o cisto. Ao chegar no intestino delgado, os cistos passam para sua forma ativa, o trofosóito. Se aderem à mucosa, se alimentam, se reproduzem e liberam o cisto através das fezes do hospedeiro, aonde o ciclo se reinicia. A prevenção dessa doença pode ser feita fervendo a água de beber, lavando as mãos, fruta e verduras antes das refeições. A tricomoníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis.
Ela é uma doença sexualmente transmissível, que pode ser tratada. Os sintomas são, principalmente, escorrimento abundante e prurido vaginal, coceira. O diagnóstico geralmente é feito através da avaliação dos sintomas e aspectos vaginal. A doença é tratada com o medicamento metronidazol e pode ser prevenida com o uso de preservativo no ato sexual. A malária também pode ser chamada de plasmódio. É uma doença causada pelo protozoário Plasmodium sp. Essa doença é adquirida através da picada do mosquito fêmea, Anopheles, contaminando com o Plasmodium sp. Também pode ocorrer a contaminação por transfusão sanguínea de mãe para filho, através da placenta, e por seringas contaminadas. Ela ataca o fígado, baço e outros órgãos, causando febre muito alta, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, pele amarelada, falta de apetite, calafrios alterados com onda de calor. O diagnóstico é feito pela análise de sangue e o tratamento consiste na administração do medicamento antimalárico. O ciclo de vida do parasita é dividido em sexuado dentro do mosquito e assexuado no organismo humano. Após a picada, ao atingir a corrente sanguínea, o protozoário chega ao fígado e se instala nas células hepáticas, os hepatocitos. Eles se multiplicam até que a célula se rompa. Espalhados no sangue novamente, os protozoários invadem os glóbulos vermelhos até que se rompam e o ciclo se reinicie. Toxoplasmose. A toxoplasmose também é chamada de doença do gado. É uma doença infecciosa não contagiosa. Pode ser congênita ou adquirida, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Essa doença é adquirida através do contato com fezes de animais domésticos contaminados, com protozoários ou através de alimentos também contaminados.